cumprir o plano de treino, ter isso como uma regra na vida, ter assiduidade no treino. Bora falar desse assunto? Porque é um assunto que muitas pessoas falam comigo, muitas pessoas me mandam direct, muitas pessoas me mandam mensagem. É um assunto muito pertinente e que várias pessoas têm interesse. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero poder te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante engajar com a atividade física, ter isso dentro da sua rotina diária. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana. E ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Esses dias, ontem na verdade, eu estava pedalando e eu sempre que eu chego do pedal, não sei se você me acompanha ou não, lá no meu perfil no Instagram, Edu Ayub, o seu treinador, e eu sempre faço um stories chegando do pedal. O pedal hoje foi de X quilômetros, e ali eu sempre incentivo as pessoas à prática da atividade física, a entrar em ação, a engajar com a atividade física. E eu recebo alguns directs desse meu stories. E uma amiga minha mandou assim: que pique, hein? Eu queria ter 10% desse pique seu. E é disso que a gente vai falar hoje. Como que eu faço e como eu ajudo as outras pessoas aqui na VIP, a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a VIP, de repente até de ganhar de presente uma aula experimental. Agora, se você quer vir aqui e falar comigo, aí o ideal seria você ligar no 3252-5656 e marcar um horário, para você chegar aqui agora, apesar que no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui é um domingo, mas se você chegar num dia de semana, pode ser que eu esteja atendendo um paciente, um cliente, não gosto de falar de paciente, né? Um cliente com dor, pode ser que eu esteja numa reunião com um dos personagens que trabalham comigo, pode ser que eu esteja no programa de emagrecimento com algum cliente, pode ser que eu esteja na minha mentoria, corpo blindado, enfim, pode ser que eu esteja ocupado, e aí eu não vou conseguir falar contigo, e talvez você fique chateada. Então ligue e marque um horário para falar comigo, tá bom? Mas enfim, como é que a gente faz? Como é que a gente incentiva os nossos alunos? Como é que a gente cria esse ambiente? Se você já me conhece há algum tempo, eu sempre gosto de dar uma fundamentada antes da gente começar a falar. E dentro da ciência do treinamento tem alguns princípios, e eu gosto muito desses princípios. E um desses princípios é o princípio da continuidade. Esse princípio, ele rege a importância de ter os treinos de forma regular. É extremamente importante que isso aconteça. São princípios que regem a ciência do treinamento, como eu disse. Agora olha só, quando eu treino, tem que ficar claro isso, quando eu treino, eu não melhoro, eu pioro. Ah, não, Eduardo, não. Como assim? Eu pioro. Imagina que eu estou aqui, né? O meu nível físico está aqui. Quando eu treino, meu nível físico cai. Você está com dúvida sobre isso? Faz um salto, vê a altura que você consegue saltar. Depois do treino, você vê quanto que você consegue saltar. Está pior. Ou faz um tiro, né? Sei lá, 50 metros, marca o tempo. Quando acabar o treino, faz o mesmo tiro, você vai estar pior. Teve micro lesões na musculatura, teve um desgaste do seu organismo como um todo, teve um gasto do combustível que fica dentro do músculo, que é a glicose em forma de glicogênio, tem um desgaste de todo o circuito neural que dispara a informação lá do sistema nervoso para o seu músculo contrair. Enfim, eu estou aqui nesse nível, eu pioro, certo? Que a gente chama de catabolismo. E eu pioro, só que depois eu começo a melhorar. Eu paro o treino, não é isso?
me alimento e começo a descansar, e aí eu começo a melhorar. Isso a gente chama de anabolismo. Só que eu nunca volto no mesmo nível, eu sempre volto um nível acima, que a gente chama de supercompensação. Só que essa supercompensação ela não dura, né? Então eu tive o catabolismo, anabolismo, supercompensação. Se eu não tiver um outro treino, eu volto no mesmo nível que eu estava antes. Por isso é tão importante eu ter continuidade no meu treino, respeitar o princípio da continuidade, ou seja, engajar com o treino que as pessoas falam, não é? Ter assiduidade, cumprir o plano de treino. Cumprir o plano de treino. Qual que é o plano de treino? Se você me acompanha, você sabe, eu faço musculação 2 vezes por semana e pedal 3 vezes por semana. Algumas semanas atrás eu fiquei um pouco ruim da saúde, né? E naquela semana eu não consegui cumprir um treino de pedal e eu não consegui cumprir um treino de musculação, e na semana seguinte foi exatamente a mesma coisa. Isso está registrado, eu vou cumprir, para eu fechar, já que eu não consegui cumprir o plano da semana, que eu consiga cumprir o plano do mês, ou que eu consiga cumprir o plano do trimestre, ou que eu consiga cumprir o plano do ano. Então, esses 2 treinos eles vão ser incluídos em alguma outra semana para que isso aconteça. Entende o que eu estou falando? Muito bom. O que não pode acontecer, né? O que não pode acontecer? Na primeira falha, eu desisto. Que acontece muito isso. Então a ideia aqui que é criar uma estratégia, criar uma estrutura para que eu consiga cumprir um plano de treino. Como assim, Eduardo? Uma estratégia, eu criar uma estratégia para que esse plano de treino se cumpra. A gente vai falar ao longo do tempo. E eu criar uma estrutura também para que essa estratégia possa ser realizada. Tudo bem? Tá comigo? Só de eu assistir esse vídeo aqui vai ter algo mágico, milagroso, que aí eu vou conseguir cumprir o meu plano de treino, vou ter força de vontade, vou estar afim de treinar. Não é assim. Não vou ter que fazer nada, só assisto o vídeo aqui, não tenho que fazer nada e tudo vai acontecer. Não, isso não é verdade. Não é assim que acontece. Não é assim que a banda toca nessa situação específica que é a assiduidade no treino, cumprir o treino, engajar com o treino. Não é assim. E muitas pessoas têm essa ilusão. Não. Um dia vai dar certo. Quando eu diminuir lá o meu ritmo de trabalho, eu vou conseguir. Quando meu filho ficar um pouco maior, eu vou conseguir. Quando trocar o meu chefe, eu vou conseguir. Enfim, as pessoas elas criam na mente dela algumas situações que elas acreditam que isso vai acontecer de forma mágica, de forma milagrosa. Não vai. Sem eu ter que fazer nenhum movimento, sem eu ter que fazer nenhum esforço. Não vai. Garanto que não vai. Eu não sei se você sabe ou não, se você me conhece ou não. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. Faz bastante tempo. Então eu já vi centenas de casos de pessoas, centenas de milhares de casos de pessoas com essa ideia milagrosa que as coisas vão acontecer, que depois vai dar certo, que depois eu consigo. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Tem que montar uma estrutura para que esse processo ele comece a ter um movimento, comece a criar uma aceleração, comece a criar uma velocidade e começa de fato impactar a vida das pessoas. Agora, o que é engajar com a atividade física? O que é engajar com a atividade física? É você se dispor a fazer 2 vezes por semana, que é o meu caso, por exemplo, musculação, ou 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, e ir fazer sempre, toda semana. Óbvio que tem imprevistos. Eu tive imprevisto logo nas 2 primeiras semanas do ano, mas o imprevisto
ele é uma exceção. Agora, quando a exceção vira regra, aí não é mais exceção, aí é regra. Toda semana eu tenho alguma coisa acontecendo, toda semana acontece aquilo ali, aquele outro. Ok, então eu preciso rever o que está acontecendo. Por que está acontecendo tantas situações assim na minha vida? O que está acontecendo de fato? Eu preciso entender. E aí, a partir disso, eu começo a ajustar isso, fazer um ajuste para eu conseguir ter a assiduidade que eu quero, poder engajar com essa atividade física que eu me propus, me dispus a fazer. Então, eu preciso entender isso, né? Ter consistência, né? Ter consistência nesse processo, respeitar esse princípio da continuidade, como eu falei. Então, essas são as questões que eu tenho que estar de olho, que eu tenho que estar observando, que eu tenho que estar ali com o meu radar ligado para entender de fato o que está acontecendo e, se for o caso, até colocar no papel. Então, olha só que bacana eu poder ter esse engajamento, eu poder ter assiduidade, eu poder de fato ter a consistência no treino. Isso é muito bacana, além dos benefícios que a atividade física traz. Se eu fosse fazer uma lista, ela é interminável. Você conhece: aumento de massa muscular, diminuição da porcentagem de gordura, melhora da postura, né? Aqui na VIP, por exemplo, a gente tem um framework que os personagens que trabalham seguem, né? E dentro desse framework tem algumas atividades, como o trabalho postural, o trabalho de equilíbrio, o trabalho cíclico. Eu não gosto de falar aeróbio, tá? Porque não necessariamente ele é aeróbio. Cíclico: esteira, bicicleta, transporte, remo. Por que é cíclico? Porque é um ciclo que se repete, né? É um ciclo que se repete. Pode ser aeróbio, pode ser anaeróbio, pode ser misto, enfim. Fazer esse trabalho para melhora do condicionamento cardiovascular. Então, melhora do alongamento. Então, a melhora da força. Os benefícios eles são muito grandes, né? Melhora dos índices de glicemia, de colesterol, de triglicéridos. Mas colesterol e triglicéridos é genético. É genético. O grande componente é genético, mas tem um componente também que pode ser influenciado pelo treino, pelo estilo de vida. Então, tem muitos benefícios, muitos benefícios. Melhora da autoestima, de eu poder olhar no espelho e gostar da imagem que eu estou vendo lá, ficar de bem com o espelho. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. E a autoestima, ela tem uma conexão muito grande com a autoconfiança. E a autoconfiança, ela reverbera nas outras áreas da vida. Relacionamento, carreira e profissão, financeiro, saúde. Então, eu tenho que estar de olho para poder usufruir desses benefícios todos que a atividade física me proporciona, principalmente se eu tiver continuidade. Quanto mais continuidade eu tenho, melhor é. Inclusive, a própria continuidade me proporciona algo muito bacana. Por quê? A atividade física, ela libera neurotransmissores. A gente já falou sobre isso aqui em alguns outros momentos. Elas liberam alguns neurotransmissores do bem, eu gosto de chamar assim. Eu vou falar de 3, tá? Endorfina, que é aquela sensação de bem-estar, de prazer, que dá logo após a atividade física. A serotonina e a dopamina. E a dopamina, ela é liberada especificamente quando eu tenho uma sensação de conquista, de ganho, de conseguir. E então, essa continuidade é extremamente importante para eu fazer uma liberação de dopamina, que é um dos neurotransmissores da felicidade. Olha só que bacana, né? Que eu chamo de neurotransmissores do prazer, do bem, tá? Então, olha só que bacana com relação à dopamina. E a serotonina, ela está muito ligada a situações de prazer que eu vivo. Quando eu me sinto importante, olha isso.
não estou conseguindo engajar com a atividade física, tenho dificuldade em engajar com a atividade física. E aí eu crio toda uma estratégia, uma estrutura para que isso aconteça. Eu vou me sentir mais importante ou não? Entende o que eu estou falando? Então, olha só que bacana, né? Além de tudo que a gente conversou, vai ter todo esse impacto dos neurotransmissores correndo aqui no meu corpo, me gerando prazer, me gerando felicidade. Olha só que top isso, que top. O quão é importante essa questão que a gente está falando da continuidade, da assiduidade ou de simplesmente cumprir o seu plano de treino, que a gente já falou aqui várias vezes. Agora, eu vou te contar alguns casos específicos de pessoas que treinaram comigo aqui na VIP e o que aconteceu com essas pessoas. Tem uma grande amiga minha que ela tinha muita dificuldade. Ela tem um perfil que a gente chama de analista, lá no DISC, né, que é uma metodologia, ela é analista. Então, é mais ou menos assim, ou é tudo ou é nada, ou fiz ou não fiz, não tem meio termo. Então, se ela faltava logo no começo da semana, ela já não vinha a semana inteira. Olha isso, que coisa, né? E aí muitas conversas, para algumas pessoas essa frase que eu vou falar serve, para outras pessoas não serve, tá? Então, o feito é melhor do que o perfeito. É melhor você vir e treinar metade do treino, ou é melhor você treinar só um treino da semana, se eram dois, faça só um, se não deu para fazer o outro, do que não fazer nada. Isso serve para algumas pessoas, essas pessoas que são muito perfeccionistas, muito detalhistas. Para outras pessoas não serve, tá? Se você é aquela pessoa que já faz as coisas mais ou menos, não estou desmerecendo ninguém, estou falando na real, né? Não serve essa frase, serve para essas pessoas que eu estou falando. Então, eu tive muitas conversas, falei muito sobre isso com ela e ela engajou. E agora ela entende como funciona, ela procura repor as aulas, ela vem de sábado para repor, ela vem mais tarde, ela vem no outro dia, enfim, ela repõe, ela dá um jeito de fazer. E se não tem jeito de fazer, não teve jeito, fiz uma vez por semana, na semana seguinte eu compenso. Simples assim. Tem uma outra amiga minha que eu conheci no tatame, quando ela tinha uns 14 anos de idade. A gente criou um vínculo de amizade muito bacana, muito lindo, até hoje a gente é muito amigo. E eu lembro que ela engajou muito com a atividade física quando ela vinha para a VIP à noite, mas bem à noite mesmo, tipo 10, 10 e meia da noite, que era a hora que eu treinava naquela época. Eu dava aula o dia inteiro, então quando o último aluno ia embora, eu me arrumava e aí eu começava a treinar. E ela começou a vir treinar comigo nesse horário, que a gente chamava de corujão. E aí ela engajou, ela vinha certinho. Então, para ela, por exemplo, ter uma companhia para treinar é importante. Estou te falando vários casos para ver o que encaixa para você. De repente algum deles encaixa, né? E tinha um outro amigo meu também que começou a vir nesse mesmo horário. Então a gente acabava treinando muitas vezes os três juntos. E eu percebi também que ele engajou, ele começou a vir firme. Por quê? Porque essa questão de estar junto, né, de treinar junto, de ter um parceiro de treino, de ter uma pessoa ali treinando também, sempre é importante. Então, se percebe que cada um vai ter ali um motivo para isso. Tem o caso do Caio. Caio, eu falo o nome porque eu fiz um IGTV com ele, tá lá no Instagram, como você emagreceu. Tá lá no meu perfil Emagreça com a Idade Ayub. E o Caio, ele rapidamente, né, ele estava com 105 quilos, baixou para 75, estava sedentário, e ele começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar, começou a nadar, começou a fazer triatlon, e hoje ele é um atleta de Ironman. Ironman é aquele cara que faz 2,8 km de natação, 180 km de bike e depois 42 km de corrida, tudo na sequência. Que bacana, um cara que há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, estava sedentário e acima do peso. Mas para o Caio, o que foi que gerou essa continuidade para ele? O resultado, ele conseguir ver o resultado. E tinha uma outra pessoa que se espelhou muito nele, né? Tinha até uma imagem do Caio ali na frente da VIP, contando rapidamente a história dele. E aí eu lembro que ele falou assim, eu quero fazer igual esse cara. E ele fez, e ele foi muito interessante porque ele estava ali também por volta de 105, 106 quilos, ele baixou para 75 quilos, começou a fazer musculação, começou a ter resultado. Então, para essas duas pessoas, o importante foi o quê? O resultado. Entende? Então, o que é importante para eu engajar? O que faria eu efetivamente engajar com o treino?
Já uma outra pessoa, ela subiu lá na minha sala para fazer uma avaliação. Eu fiz uma avaliação nela e falei que ela estava com 30% mais de 30% de gordura. E que acima de 30% de gordura tinha um risco para a saúde. Aquilo mexeu com ela, ela engajou com a atividade física. E quando ela voltou para fazer a reavaliação, ela estava super bem, estava com 22% de gordura. Óbvio que ela procurou uma nutricionista, mudou a alimentação dela, teve um plano alimentar além da atividade física que ela fez aqui na VIP. Por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender que é possível engajar. Eu preciso encontrar um motivo que vai fazer eu efetivamente engajar com a atividade física. Ah, mas eu tenho uma rotina muito complicada, minha rotina é instável, eu nunca sei direito o que vai acontecer. Essa é a minha rotina, não ter rotina. O meu trabalho é assim, enfim, não sei direito como é que vai ser. Às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho de tarde, às vezes eu trabalho de noite. E eu conheço pessoas assim, mas tem como fazer. Aquilo que eu falei que a exceção não pode virar regra, não é disso que eu estou falando aqui agora. Tem pessoas que realmente têm uma rotina que é variável. Ela varia durante a semana, durante o mês, tá? Ok, tem gente que faz plantão, eu entendo tudo isso, mas tem como fazer, tá? O que eu estou falando é o contrário. É aquela pessoa que sempre tem uma desculpa que algo aconteceu. Aí então tá, esse algo que está acontecendo, que era para ser exceção, tá virando regra, tá? Não vamos só misturar as situações. Tem como fazer, tá? Isso não pode ser desculpa para você ter assiduidade no treino, ter um treino e cumprir esse plano de treino. Tem como fazer. Vamos supor, se fosse aqui na VIP, né? Aqui na VIP os alunos eles têm horário. Então, por exemplo, eu venho um aluno, né? Eu venho terça e quinta, 7 horas da manhã, tá? Ok. Se ele não puder vir, ele avisa, a gente vem em outro horário, outro dia, enfim. Uma pessoa que tem uma rotina instável como essa, né? Variável como essa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que dá para ela fazer. O que dá para ela fazer? Então olha só, essa semana eu vou terça, 7, quinta, eu vou à noite. E aí ela vai alternando e vai fazendo como que dá para fazer, né? Não pode paralisar por causa disso e se conformar com essa situação e falar, não tem o que fazer, tá? Eduardo, eu tenho uma preguiça, se você soubesse, nossa, a preguiça que eu tenho é gigantesca. Eu falei lá no comecinho que a pessoa falou assim pra mim, nossa, que pique, né? Como é que você faz, tal. É assim, ó, está decidido que eu vou fazer musculação 2 vezes por semana e pedalar 3 vezes por semana. Então, eu não discuto mais comigo sobre esse assunto. Eu acordo de manhã, levanto da cama, escovo os dentes, bebo água, tomo um shake, ponho a roupa, monto na bicicleta e vou. Só. Eu não levanto e falo assim, será que hoje eu vou pedalar? Nossa, hoje está um pouco frio, né? Nossa, hoje está sol. Não, hoje está vento, hoje está chovendo. Não tem essa. É exatamente o que eu falei, porque está decidido. A decisão, ela é extremamente importante. Ela vira totalmente o jogo. Estar decidido é muito importante, tá? Então, essa questão da preguiça é resolvida dessa forma. Não tem preguiça. Já foi combinado antes, já está decidido. Entende? Eduardo, eu tenho uma preguiça gigante, né, que gera uma inércia, tá? Então você vai ter que dar um primeiro pequeno passo. A gente vai falar disso mais pra frente. Qual que é o primeiro pequeno passo que você pode dar? E aí, dá o start. Eu não tenho motivação. Eu estava dando uma palestra numa empresa falando sobre emagrecimento, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. E aí, no meio da palestra, uma mulher levantou, ficou em pé e levantou a mão e falou assim, eu já entendi porque eu não consigo emagrecer. Caramba, é mesmo? Que bacana. Então conta pra gente aqui. Porque eu não tenho um porquê. Eu não tenho um motivo para emagrecer. E a gente tem que ter um motivo para fazer tudo, inclusive a assiduidade no treino. Qual é o meu motivo? Qual é o meu porquê? Qual é o meu para quê? Né? Para que eu estou fazendo isso? O que eu quero alcançar efetivamente com isso? E aí,
partir disso, tudo começa a caminhar. Porque eu tenho um target, eu tenho uma linha de chegada, eu tenho um motivo para fazer isso, né? Um motivo para a ação, motivação. Eduardo, mas assim, ó, eu não tenho força de vontade, sabe? Não tenho força de vontade. Eu não sei se você sabe ou não, mas a força de vontade e as boas decisões, elas são finitas, não é algo infinito. Então eu acordo de manhã com uma quantidade de força de vontade e de capacidade de tomar boas decisões. À medida que o dia vai passando, vai diminuindo. Por exemplo, algumas pessoas, elas se vestem sempre da mesma roupa. Para quê? Para não ter que decidir que roupa ela vai colocar. Entende? É uma decisão a menos. Porque aí chega no final do dia, eu vou para atividade física. Eu tenho que tomar uma decisão se eu vou ou se eu não vou, que já não está certo, né? Porque isso já foi decidido lá antes e acabou. E aí muitas vezes eu tomo uma decisão menos adequada para o meu objetivo. E eu tenho menos força de vontade para fazer atividade física. Então, nesse caso, procura fazer atividade física de manhã cedo. A VIP, por exemplo, a gente abre às 6 horas da manhã. Para quê? Para as pessoas que gostam de vir cedo. Então já vem, já resolve essa parada e vai viver o seu dia. Então, ó, falamos de duas questões bem importantes, né? Que é a força de vontade e a capacidade de decisão, que as duas são finitas e elas vão diminuindo ao longo do dia. Então eu tenho que estar atento com relação a isso para montar uma estratégia. Lembra que a gente falou de estratégia? Para montar uma estratégia, na verdade eu já falei várias estratégias aqui, né? Montar uma estratégia para ajustar isso. Por exemplo, uma estratégia que eu falei é de treinar junto com alguém, tá? Então, outra questão que eu falei de motivação, de ver o resultado. Tudo isso vai montando ali uma estrutura, uma estratégia para as coisas efetivamente acontecerem. Agora, a pessoa tá ali, né? Não vai, aí assiste esse vídeo, fica extremamente empolgada, fica extremamente afim de fazer o negócio e age impulsivamente, como já fez outras vezes. Ouviu algum vídeo, sei lá, uma palestra, falou com o cardiologista, tomou um tranco do cardiologista, e aí, não, agora eu vou fazer, papapá, vai lá sem estrutura, sem estratégia, sem nada, começa e não vai mais. Começa certinho, por exemplo, 2 vezes por semana, e aí na semana seguinte já vai uma, aí na outra semana já vai uma, aí já fica meio desestimulado, aí na outra semana não vai, aí na outra semana volta no pique 2 vezes por semana, aí na outra semana não vai, aí na outra semana vai 1 vez por semana e desiste. Age na impulsividade. Quantas vezes já agiu na impulsividade? Quantas vezes já agiu na impulsividade? Eu tenho que fazer essa conta na minha cabeça, porque aí vai falhar novamente. E o falhar não é o falhar que eu falei lá no começo, porque assim, a hora que eu montar uma estratégia, pode ser que ela não fique perfeita de cara, pode ser que haja algumas falhas. Ok, eu vou fazer os ajustes, eu vou ali equalizando, ajustando para dar certo. Mas o que eu estou falando de falhar é de parar, de não dar sequência. Começa a tropeçar e para de fazer atividade física. Vai falhar de novo, na impulsividade vai falhar de novo. Cria uma estratégia, a gente vai falar sobre isso. Cria uma estrutura para acontecer efetivamente. Não age só. Essa motivação, né, essa empolgação, ela é muito importante, porque faz entrar em ação. E é importante entrar em ação. Só que é importante entrar em ação e depois dar continuidade, dar sequência, ter consistência, ter constância, respeitar o princípio da continuidade. Então vamos lá. O que você está chamando de criar uma estratégia? O que você está chamando de criar uma estrutura para conseguir cumprir o plano de treino? O que você está chamando de estratégia e de estrutura? Vamos lá, vamos pensar aqui. Então, por exemplo, vou falar do meu caso, que aí fica mais fácil. Eu treino musculação de segunda-feira e de quinta-feira. Normalmente eu faço isso entre 3 e 4 horas da tarde.
Então, o que eu faço? Eu já programo o meu dia com esse pedaço da minha agenda, né? Esse bloco da minha agenda travado. Eu programo o que vem antes, eu programo o que vem depois. Ah, mas é 100%, Eduardo? Óbvio que não, que eu sou ser humano e eu também tenho situações, também tenho imprevistos que acontecem, mas via de regra é assim que acontece. Então, por exemplo, minha segunda-feira, eu chego aqui na VIP, sento com a pessoa que me ajuda no administrativo, alinho tudo com ela que precisa ser alinhado para a semana. Já foi alinhado na sexta-feira, mas a gente dá mais uma realinhada, e o que ela já conseguiu fazer, o que ela teve dificuldade. Eu sento e começo a escrever os vídeos. Aí eu paro para almoçar. Depois do almoço eu já começo a montar toda a estrutura, que é a iluminação, tripé que está aqui, câmera, microfone. Começo a montar toda o cenário aqui, a estrutura. O vídeo já está escrito, eu escrevo o vídeo antes para eu poder juntar as ideias na minha cabeça, para não sair me perdendo nos assuntos, porque eu gosto de conversar, tem alguns assuntos que eu gosto muito, eu acabo indo embora. Então faço isso, almoço, escovo meus dentes. Agora eu estou com o hábito de tomar um chazinho depois do almoço, tomo meu chazinho e começo a gravar. Terminei de gravar o vídeo, os vídeos, terminei de gravar os vídeos, o que eu faço? Paro, desmonto a estrutura, troco de roupa e desço para treinar. Eu não discuto comigo. Ah, Eduardo, mas tem um monte de coisa pipocando, tem WhatsApp, tem gente querendo falar com você. Ok, se eu for fazer isso, eu não treino. Mas Eduardo, você tem que atender as pessoas. Sim, só que se eu atender as pessoas, eu não me atendo. Então esse bloco está fechado para o treino. Terminei de treinar, eu subo, tomo meu shake, subo, tomo meu banho e aí eu começo a responder WhatsApp, telefonemas e todas as outras questões que precisam ser respondidas. Entende o que eu estou falando? Tem uma estratégia, tem uma estrutura envolvida. Por exemplo, se tocar o telefone, a pessoa não vai me chamar, estou treinando. Uma outra estrutura, vou pedir para o meu marido ou para minha esposa ficar com as crianças enquanto eu vou fazer atividade física. Estou montando uma estrutura para isso. Já vou para a empresa, já vou botar roupa no carro. Quando eu sair da empresa eu já vou direto treinar. Senão eu tenho que sair da empresa, ir para casa, trocar de roupa, aí eu acabo não vindo. Entende que estou falando de estratégia, de estrutura? Vou combinar com o personal aqui da VIP para encaixar o horário. Eu saio da empresa às 18 horas, 18h30 eu estou na VIP, então vou marcar o meu horário para 18h30. Se eu marcar para 19h, eu vou ter que ficar esperando, e aí eu vou acabar indo para casa. Se eu for para casa eu não volto. Você entende o que eu estou falando? Tudo isso faz parte de montar um esquema para ter assiduidade, para cumprir o plano de treino, para engajar com o treino de forma efetiva. Então, foi isso que eu chamei de estrutura e de estratégia. Estrutura é o que eu preciso ter ali, né? O meu marido, minha esposa, ou de repente uma pessoa que cuida, que ajuda me ajuda a cuidar das crianças, combinar com ela que nesse dia ela vai ficar um pouquinho mais porque eu vou fazer atividade física, enfim, não sei da sua rotina, né? Mas dentro da sua rotina você tem que estruturar isso. Se você não estrutura isso, cada dia de um jeito, fica sempre no improviso, vai ter falha, e aí vai acabar desistindo, e aí não tem consistência. Mas eu queria assim, Eduardo, eu queria que você desse uma recomendação. Eu tenho muita dificuldade. Uma recomendação é o seguinte, a minha recomendação é o seguinte, para começar a criar essa situação, né? É você, presta atenção, é você se propor a fazer algo que eu chamo de infalível. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, eu vou fazer flexão de braço e abdominal. 10 flexões de braço e 10 abdominais. É infalível, concorda? É praticamente impossível. Eu chego no trabalho, antes de tomar banho, vou pro chão, se eu posso, né? Naturalmente faço meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, né? E vou tomar banho. Infalível. Não tem como não dar certo.
Entende o que eu estou falando? Ou eu chego do trabalho, chego em casa, troco de roupa e já saio para dar uma caminhada em volta do quarteirão da minha casa, que demora 5 minutos. Não, o quarteirão da minha casa é muito grande, então eu vou de esquina a esquina. Não, mas eu moro dentro do condomínio, então eu vou andar dentro do condomínio, 5 minutos. Isso é infalível. Isso é infalível. Aí aqueles hormônios lá, aqueles neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, eles já começam a circular no meu corpo. Eu já começo a ganhar essa força de fazer, de conquistar. Eu começo a acreditar que é possível. E aí eu começo a dar passos mais largos. De repente eu começo a procurar um espaço, né, uma clínica de treinamento personalizado como a VIP para fazer atividade física. Ou de repente, vou te fazer uma proposta aqui agora, vir participar desse grupo seleto de pessoas que fazem um treinamento VIP em casa. O treinamento VIP em casa é um treinamento que a gente criou para os nossos alunos, lá no começo da pandemia. Só que ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado, a resposta que a gente teve dos alunos foi tão bacana que a gente decidiu expandir para quem não é nossos alunos. Como é que funciona isso? Eu pessoalmente te oriento como fazer atividade física. Cada exercício, cada movimento. Olha só que bacana. E eu faço junto com você. Eu não só falo. Eu faço exercício junto com você. Eu suo a camisa junto com você. Fico imaginando você colocando isso numa televisão e a gente fazendo exercício juntos. Que bacana, que top. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Ali tem circuitos com treinos bem leves, moderados e intensos. Bem leve, a grande maioria das pessoas consegue fazer. O moderado já vai exigir um esforço e o intenso vai exigir um esforço já num grau mais elevado. Tem 3 circuitos lá e algumas aulas para você fazer. Muito bacana, muito bacana. E no dia da gravação desse vídeo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, que é dia 23 de janeiro de 2022, está exatamente por R$16,16, menos que o valor de um cachorro quente. Então é uma possibilidade, é uma forma aí, né, que tem algumas pessoas que têm dificuldade para sair, para se locomover e gostaria de fazer atividade física em casa, mas não sabe como, não sabe com quem. Está aqui uma oportunidade de você fazer uma atividade física bem orientada por um especialista, um fisioterapeuta e educador físico, que eu tenho as 2 formações, que vai entrar aí dentro da sua casa, através dessa grande evolução que a gente teve, que é o online, né, que é poder levar na casa da pessoa de forma online a atividade física. Então fica aí a minha oportunidade que eu estou dando para você, de repente, para a gente fazer essa atividade física junto. Mas enfim, espero que você tenha juntado tudo isso que a gente conversou e tenha entendido o que é necessário para você ter a consistência. Porque só você vai poder falar de tudo isso que a gente conversou, o que faz sentido e uns insights que eu tive aqui. Entende? Então vamos lá. Vamos começar efetivamente a fazer atividade física de forma consistente e ter os resultados que você deseja. Vem comigo, fica a dica. Valeu!